Aí na hora do jantar, e aí, Jesus, o que você achou da minha vida? Legal, né? Se arrumar esses negocinhos, ela fica perfeita. Só o Senhor pode fazer a minha vida perfeita, juntando as coisas que eu já resolvi como eu gosto, mais aquelas que você vai resolver porque tu podes. Nós vamos fazer uma dupla imbatível. E ele diz assim: entre um garfo e outro. Passa água, por favor. Obrigado pelo seu convite. Que lisonjeado de você me convidar para entrar na sua vida. Mas o que eu quero dizer a você é que eu não vou poder ficar. Porque isso aqui não é vida. Eu sou a vida. E os caminhos que você tem tomado não são caminhos. Eu sou o caminho. E esses seus pensamentos que você tem não são verdade. Eu sou a verdade. Eu precisava ter olhado para ele e ter dito: Jesus, isso aqui não é caminho, porque tu és o caminho, e tudo que eu tenho vivido é uma baita mentira, porque tu és a verdade, e isso que eu estou vivendo, isso aqui não é vida, isso aqui é uma paranoia. Tu és a vida. O último que sair, apaga a luz, fecha, pega o guarda-chuva e uma blusa, porque a vida é dura e faz frio. Põe uma bota porque está cheio de espinho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o, porque se você e eu não tivermos a dignidade de lutarmos contra nós não temos vida no Evangelho. A proposta do Evangelho é eu sair dessa existência onde eu colho o fruto e digo que é bom, para jogar isso fora e dizer: eu quero voltar a Deus. Eu não quero comer o fruto para me tornar Deus. Eu quero que Deus reine e me dê outros frutos, como um filho de Deus. Com o mundo, se todo mundo dissesse isso: eu vou fazer uma mudança radical em tudo que eu estou vendo. A injustiça, a maldade, a incompreensão, o ódio, qualquer tipo de intolerância, a ignorância. Eu vou acabar com isso e eu vou começar agora com esse cara que eu estou vendo no espelho. O que aconteceria? O maior inimigo que você tem na sua vida chama-se você. Nesse exato momento, o seu maior inimigo está dentro da sua camisa. Nós estamos falando sobre o periago de Jesus, que percorreu a nossa dor, que andou olhando a maldade e o sofrimento humano, que sentiu na sua pele a injustiça humana, que conhece o quanto a gente sofre, que conhece o quanto a gente pena nesse mundo. Aliás, que levou sobre si as nossas dores. Mas para propor a você hoje uma dor que Jesus não veio tirar, Ele veio colocar. Faz parte da jornada de Cristo através do sofrimento humano. Essa jornada de Cristo no meio do nosso sofrimento veio para nos redimir e para subtrair de nós todo o fruto da maldade do homem que governa o mundo sob o pecado e sob a vaidade. Já falamos sobre isso em outros domingos. É quando nós percebemos que o mundo é o que é por nossa culpa. Eu viajei ontem, peguei estrada aqui no interior de São Paulo. Como é bonito o interior de São Paulo, é relaxante, né? Você olha assim, sabe, o cenário, meu Deus, as paisagens, os montes, gramados, as árvores, é maravilhoso. Como tudo é maravilhoso. Bota um ser humano ali que você vai ver o negócio acabar rápido. Ele já vai cercar, falar que é dele, botar um para fora, vai explorar, vai, pronto, começou. Eu não sei como é o seu senso antropológico. Como é que você encara o ser humano? Pode ser que você diga assim: não, o ser humano é bom. O ser humano é bom,
O problema é que falta educação, o problema é que falta instrução para as pessoas, bons exemplos. Mas se nós colocarmos tudo isso, o ser humano é bom, tudo vai dar certo. Ou pode ser que, como aquela canção evangélica, um hino do cantor cristão antigo, que dizia, o mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. Daquele pastor, de Mota. Música muito verdadeira, o mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. A Bíblia nos diz que eu e você carregamos dentro de nós a degeneração do pecado. E o mundo vive o mal porque nós somos maus. Aliás, você sabe que grandes bandalheiras que acontecem nesse mundo, no nosso país, não são feitas por pessoas que não têm instrução, nem educação e nem bons exemplos. Foram feitas por pessoas que foram instruídas nas grandes escolas do Brasil. E que através de um colarinho mais branco do que o dos outros, fizeram a maldade de colocar a gente que morre nos hospitais ou nas filas dos postos de saúde sem remédio enquanto ajunta para si. Não estou dizendo que a gente não deva ter bons exemplos, uma boa educação, uma boa instrução, claro que sim. Mas eu tenho consciência de que o ser humano é mau. O processo da educação é transformador até a página 2. Mas o pecado, o estado em que nos encontramos, é a razão pela qual o mundo é o que é. E esse tem sido o foco do nosso tema dessa série desde o primeiro domingo. Desde o dia em que eu e você pegamos do fruto lá no Éden, porque todo mundo é Adão, e dissemos daqui, porque eu sei o que é o bem e o mal, agora eu tenho o conhecimento, e dissemos para Deus, não precisamos mais de você, deixa que a gente governa esse mundo, é que o mundo entrou num caos. Porque nós achamos que sabemos lidar com tudo isso, esse é o problema. E não entendemos que precisamos entrar numa dor profunda, essa Deus não tira, Ele coloca. Contra nós mesmos, a insatisfação contra quem eu sou, não só contra o que eu faço, porque o que eu faço é apenas uma consequência de quem eu sou. Tudo bem, Deus está preocupado com o que você faz, em parte, Ele está muito mais preocupado com quem você é, porque você faz, porque você é. Nós nascemos pecadores, a natureza pecaminosa é parte da nossa existência. Essa degeneração está com a gente. Desde o dia que a gente nasce, ninguém precisa nos ensinar o mal ou o erro, nem a mentira, nem a inveja. Ninguém precisa nos ensinar isso, isso faz parte da nossa ontologia. Somos assim. A decisão de Adão foi a decisão da raça. Nós escolhemos ser gente que diz não a Deus. Obviamente, assumimos a posição divina do governo do cosmos e fazemos o que fazemos, porque assim somos. O fato da nossa mentira, da nossa maldade, do nosso ódio, é apenas uma consequência de quem somos. Somos gente com uma natureza má, uma natureza pecaminosa. Não, mas o ser humano faz coisa boa, claro que faz, ele é uma criatura de Deus. Nós somos a boa criação de Deus, que ainda mantém vestígios das digitais de quem nos criou. Mas a cada dia que passa, mais a gente se afasta, mais o mundo afunda, mais estamos distantes da nossa origem. E eu sei que muita gente vai dizer a você que Deus não existe, ou sei lá, todas as teorias, vamos falar um pouco sobre isso, mas a verdade é que nós perdemos completamente o nosso referencial absoluto, e nós somos deuses de nós mesmos, e por isso entramos no colapso que entramos. E não temos a dignidade de dizer, eu estou errado, eu preciso mudar. Eu preciso, como diz aquele outro pastor evangélico, Homer Simpson, ele sempre diz, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Essa é uma dor que precisa bater dentro de nós. Isso é sobre a sua vida, isso tem a ver com o seu futuro, isso tem a ver com o teu pisar nessa terra até o último dia que você respirar. Isso tem a ver com tudo que te cerca, com quem te cerca, com o que você constrói. Isso é a coisa mais importante da sua vida. O tamanho da dor que você carrega contra você. Nós vivemos num mundo onde tudo é feito para você.
E o ser humano está no centro da existência e de tudo que ele mesmo constrói de bom para ele, porque ele é o centro do mundo. Você escolhe o seu celular, você escolhe o seu plano, você escolhe a sua operadora. Só não pode escolher a boa, porque boa não tem, mas você escolhe uma das ruins que tem. Você escolhe o quanto você quer de internet, o quanto você quer de minutagem, quantos torpedos e não torpedos. Você escolhe a cor, você escolhe a foto que você coloca, você personaliza os botões. Isso você faz com o seu laptop, com o seu computador. Você escolhe o que você quer. Você escolhe a casa que você quer morar. Você compra na planta, você pode modificá-la. Você escolhe o carro, aliás, você encomenda do fabricante. Vem com os opcionais de fábrica, feito especialmente para você. Você faz roupa do jeito que você quer. Você faz o seu sapato sob medida. Você pode escolher tudo gourmetizado da maneira que você deseja. Você escolhe se o seu lanche tem picles, se não tem picles, se tem queijo, se não tem queijo. Você programa a sua viagem, escolhe o dia que você quer ir, onde você quer sentar, se você quer alguém ao seu lado ou não. Você escolhe aonde você estuda, você escolhe a sua carreira, se você quer fazer à distância, se você quer fazer no local. Aliás, você escolhe se você quer continuar naquela escola ou se você não quer. Você escolhe o dia que você vai nascer. Você não, mas quem te fez nascer. Você escolhe se você quer ter um relacionamento com alguém ou não. Se o seu filho vai ser uma produção independente ou não. Você escolhe se você quer fazer por inseminação, ou se você prefere adotar, ou se você quer ter um filho mesmo. Você escolhe o lugar onde você vai morar, a cidade onde você vai estar. Aliás, você escolhe quem vai ser seu amigo, quem você quer ao seu redor e quem você não quer ao seu redor. Aliás, você escolhe com quem você vai ficar. Você entra num site e diz: eu quero alto, eu quero magro, eu quero loiro ou loira, de olho azul, vermelho. É que branco do olho vermelho é camundongo. Mas você pode casar com um camundongo se você quiser, porque hoje tudo pode. Você escolhe se você quer aquela pessoa, se você não quer. Você escolhe se quer casar com ela ou se não quer. Se você quer juntar, se você quer casar, se você quer ficar, se você quer desficar. E escolhe onde isso vai acontecer, por quanto tempo isso vai acontecer. Você escolhe a profissão que você vai ter, você escolhe onde você quer exercê-la. Você escolhe se você quer abandonar tudo e ter uma semana, um mês ou um ano sabático, ou se você volta. Você escolhe a cor do seu cabelo, ou se você não quer ter cabelo, você escolhe o seu óculos. Hoje você escolhe se você quer ter um rosto diferente, se você quer mudar o seu rosto. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas são fundamentalmente erradas. Estou apenas constatando o mundo em que nós vivemos. Você pode fazer uma operação plástica, você pode mudar o seu rosto, você pode mudar o seu seio, você pode mudar as suas nádegas, você pode mudar o seu sexo, você pode mudar a orientação que você tem. Você pode fazer o que você quiser e você pode dizer não a quem você quer. Aliás, você tem que buscar a sua felicidade, seja tudo o que você quer. Pessoas que te dizem não, gente que fala que você está errado, gente que diz que não é assim, você tem que excluir do seu redor. Você tem que ter pessoas que digam sempre ok, gente que sempre diga muito bem, parabéns, é isso mesmo, continue, siga adiante, porque é isso que te incentiva. E você tem que buscar ser feliz, porque você vive num mundo em que você pode ser tudo o que você quiser. O problema, o único problema, é uma pergunta que não quer calar: você sabe o que você de verdade precisa? E o que você quer? Da onde vem o seu desejo? Nós aprendemos a duvidar de tudo e de todos, mas não duvidamos de nós. Nossa luta não é sermos uma religião, é vivermos o Evangelho. O Evangelho não é a propositura de uma nova lei religiosa. O Evangelho é uma opção de ter uma outra vida, uma outra cabeça, um outro coração. Por isso Jesus Cristo não é aceito na nossa vida e no nosso coração. Não, lógico que não. Ó Jesus, isso aqui é a minha vida, Jesus. Eu escolhi tudo muito legal, eu fiz tudo o que eu queria. Agora eu vi que Jesus é bom, hein Jesus? Que legal o senhor aí, eu vi o filme com aquela barba, super interessante, os milagres, pau, Hadug. Eu achei incrível.
Então tem algumas coisas na minha vida que eu não consigo resolver. E alguém me disse, Jesus. Aí eu vou até ele e digo, Jesus, eu queria te convidar para o Senhor entrar na minha vida. Entra na minha vida, Jesus. Eu te recebo como meu Salvador. Entra aqui, eu vou abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Bonita essa música do Resgate. Mano. Ninguém ouve, não dá direito autoral para eles. Mas vai, entra, faz favor, não repara a bagunça. Tá tudo legal, Jesus, tudo legal, você viu? E ele fala, poxa, que interessante a sua vida. E eu quero que o Senhor entre na minha vida agora. Tudo isso aqui é seu também. Só tem algumas, aquilo ali eu não estou gostando, eu queria que o Senhor mudasse. Aquilo, dá uma olhadinha. O Senhor não achou que ficou errado? É o cara, o marceneiro, eu acho que ele... Mas depois o Senhor conserta, vem ver isso aqui também. Ó. Essa torneira eu não acho legal. Mas eu estou em dúvida, sabe? Eu queria que o Senhor me desse uma revelação. E tem também essa pessoa que eu estou com ela, mas ela não tem feito o que eu quero. Vem ver aqui, depois o Senhor vê a torneira. Eu não estou gostando do que essa pessoa está fazendo para mim. E depois eu queria que o Senhor me desse um toque. Se eu chuto, se eu fico, ou se o Senhor transforma ela. Muda ela, ou se eu tiro do caminho, entendeu? Mas a gente vai conversando, tem tempo, você vai ficar aqui muito tempo, você vai ficar na minha vida para sempre. Ai, como é bom ter Jesus comigo. Vem aqui ver o carro que eu tenho, eu quero trocar. Eu tenho também uma dor aqui, Jesus, eu tenho uma joanete, eu queria que o Senhor também me ajudasse com a minha joanete. E assim a gente recebe Jesus. E eu vou tentar aqui dizer, não está na Bíblia, mas ele falou para mim que é assim, então recebe aí, irmão. Que Jesus não abriu a porta para que apenas ele entrasse na minha vida, apesar de que ele entra, ceia comigo. Aí na hora do jantar, e aí Jesus, o que você achou da minha vida? Legal, né? Se arrumar esses negocinhos, ela fica perfeita. Só o Senhor pode fazer a minha vida perfeita, juntando as coisas que eu já resolvi como eu gosto, mais aquelas que você vai resolver porque tu podes. Nós vamos fazer uma dupla imbatível. E ele diz assim, entre um garfo e outro. Passa água, por favor. Obrigado pelo seu convite. Fiquei lisonjeado de você me convidar para entrar na sua vida. Mas o que eu quero dizer a você é que eu não vou poder ficar. Porque isso aqui não é vida. Eu sou a vida. E os caminhos que você tem tomado não são caminhos. Eu sou o caminho. E esses seus pensamentos que você tem não são verdade. Eu sou a verdade. Eu precisava ter olhado para ele e ter dito, Jesus, isso aqui não é caminho, porque tu és o caminho, e tudo que eu tenho vivido é uma baita mentira, porque tu és a verdade, e isso que eu estou vivendo, isso aqui não é vida, isso aqui é uma paranoia. Tu és a vida. O último que sair, apaga a luz, fecha, pega o guarda-chuva e uma blusa, porque a vida é dura e faz frio. Põe uma bota porque está cheio de espinho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o, porque se você e eu não tivermos a dignidade de lutarmos contra nós não temos vida no Evangelho. A proposta do Evangelho é eu sair dessa existência onde eu colho o fruto e digo que é bom, para jogar isso fora e dizer eu quero voltar a Deus. Eu não quero comer o fruto para me tornar Deus. Eu quero que Deus reine e me dê outros frutos, como um filho de Deus. Vamos ler a Bíblia. Vai pregar com a música do Michael Jackson, não tem nem versículo. Bem hoje que é no dia do teste da transmissão. Bom, o cara já vai vendo que não deve assistir, não é verdade, irmão? Aí eu queria tanto ter a casa da rocha. Vai esquecendo, é isso aí, ó. Gálatas 5,16. Talvez eu não leia todo, tá, Pedro? Pelo tempo, mas vamos lendo aí. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito,
e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui um paralelo entre a vida em Deus, a vida no Espírito e a vida humana, nossa natureza. Porque a carne, essa nossa vida humana, carnal, luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Espírito aqui em letra maiúscula. É um Deus lutando contra outro. É o Deus verdadeiro lutando contra a nossa divindade pessoal, da nossa carne e das nossas vontades. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Interessante isso. Essa frase é incrível. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Eu vou ler só até aqui. Depois ali tem Paulo falando sobre o que são as obras da carne e o que ela gosta de fazer. As paixões lascivas, a imoralidade, a mentira, todo tipo de maldade, todo tipo de inveja, de bebedice, de glutonaria, de ódio, enfim, ele fala tudo. Depois ele fala sobre o fruto do Espírito. Amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus veio para colocar dentro de nós uma dor de uma guerra terrível, de nós contra nós mesmos. O Evangelho veio para nos dar paz de toda a consequência do pecado nessa existência, mas veio para colocar em nós uma guerra da vida de Deus em nós contra essa nossa vida falsa. Quando alguém me diz assim: Zé, mas se eu vier aqui para a igreja de vocês, eu vou ter que deixar de fazer, eu vou ter que deixar, é o seguinte, todo mundo que está aqui teve que deixar tudo. Eu não vou nem te falar desse ponto, daquele ou daquele outro, porque todos nós descobrimos que o que nós vivíamos não era vida, e nós negamos a nós mesmos. Todos nós, homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, deixamos a nossa velha maneira de viver. Aliás, é por isso que chama novo nascimento. É por isso que no simbolismo do batismo eu estou morto para esse mundo e passo a reviver para o meu Deus, com uma nova criatura, metanoia, mudança de mente e de coração. Nós não estamos dispostos a lutar contra nós mesmos, como na canção que ouvimos. Essa luta do espírito contra a carne, a gente quer abafar rápido, colocando para fora tudo que diz não a nós, tudo que diz não ao nosso jeito, ao nosso conforto. A humanidade cresce como uma criança mimada, que só quer o que gosta. Aliás, temos essa crise dentro das nossas casas e das nossas igrejas, como comunidades reunidas num bairro, numa cidade. Nosso encontro de pais, falamos sobre isso. Pais que não dizem não, nunca, tudo é sim. Criando um monstrengo. Uma época houve o patriarcado, onde o homem mandava na família. Outras famílias acharam a solução do matriarcado, onde a mãe manda em tudo. Mas hoje é o governo dos filhos. Com 2 anos de idade ele já fala o que ele quer, para onde ele vai, para onde ele não vai, porque ele já sabe. Realmente ele já sabe, e os pais não. O mundo realmente está certo. A criança de 3 anos já sabe o que ela deve comer, e o pai e a mãe não sabem. É tipo Benjamin Button, só que só o cérebro vai regredindo, o corpo continua grande. O apóstolo Paulo diz, não vai na tela, mas só para você lembrar, 1 Timóteo 1,15, fiel à palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que incrível, que incrível, que incrível. Nossa vida comunitária religiosa também foi engolida por esse espírito da nossa época. Porque nós vemos líderes e pastores dizendo, eu estou certo. E o maior exemplo da palavra, depois de Cristo, que foi Paulo dizendo, eu estou errado. Eu estou errado. Eu sou um cara errado, porque eu nasci no pecado. Ou, como nós vamos ler agora em Romanos 7,18. Vamos lá, na tela. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha Paulo falando, aqui de mim não tem nada bom. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz,
mas o pecado que habita em mim, então eu sou escravo. Assim encontro essa lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha natureza, uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, que desgraça de gente que eu sou. Quem é que vai me livrar desse corpo? Tomara que eu morra logo. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, eu quero. Mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Que conflito. Sabe uma coisa interessante? O diabo, ele não aparece para você fazer o que ele quer. Desde o Éden. O diabo não chegou para Adão e para Eva e disse: olha, eu quero que vocês me adorem, que vocês digam que eu sou Criador. Você colhe do fruto e depois você me exalta. Todo dia eu vou vir aqui falar com vocês na virada do dia. Vocês vão fazer uma igreja para mim. E tudo que eu disser você vai falar. O diabo não quer que você faça a vontade dele. Claro que não. Mas eu sempre aprendi assim, então sempre há tempo de reaprender. O diabo quer que você faça a sua. É por isso que você acha que não é errado. Porque você faz a sua. É o que você quer fazer. Vai lá, come o fruto. Mas ele falou que eu vou morrer, mas nada. Ele sabe que se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Ah é? Eu estou falando. Eu conheço ele desde que ele me fez, pô. Eu também tentei ser igual. Ele me chutou, mas se você comer do fruto, é que eu errei o fruto. Mas eu vou te ajudar. Faz o que você quer. Por isso nós inventamos a nossa religião. Inventamos o nosso Jesus. Inventamos a nossa fé. Colocamos Bíblia, colocamos o nome do Espírito Santo, o nome de Deus, mas só fazemos o que queremos. Inventamos os dias da vitória, os dias do poder, marcamos data para as pessoas receberem profecias, temos para elas o que elas querem, e quando elas enchem os templos, nós dizemos: receba isso, receba aquilo, porque todos nós temos a nossa vida e abrimos a porta para Jesus dar um tapa em algumas coisas. Mas eu não quero que ele diga que eu sou um mentiroso, eu não quero que ele diga que eu sou um imoral, eu não quero que ele diga que eu estou errado, que eu sou falso, eu não quero que ele venha me dizer: já chega minha mulher para falar que eu não converso e que eu sou um cara fechado, já vem meu marido falar que eu tenho a boca muito solta e a língua que fala demais, já vem meu filho me encher a paciência, lá vem meu pai para me pegar no meu pé. Eu não quero Deus na minha vida, porque eu não quero conflitos. Mas o Evangelho veio para colocar em você um baita conflito. Diga: o que você pensa e o que você sente é fruto de uma natureza que negou a Deus. E o Evangelho nos convoca a lutarmos contra nós mesmos. E é muito difícil, porque eu vou ter que dizer: miserável homem que sou. É muito mais fácil colocar a culpa em alguém. É muito mais fácil inventar uma religião. E eu venho e digo: eu não acho que isso é errado. É óbvio, eu criei a minha própria Bíblia. Essa sexta-feira eu preguei num lugar, uma pessoa veio me perguntar depois, no estudo que eu fiz, a gente abriu para perguntas, que ele cria em outras coisas, um monte de coisa. Ele cria um monte de coisa. Ele falou assim: mas a Bíblia diz: mas eu não creio na Bíblia. Eu falei: bom, se você não crê na Bíblia, relaxa, cara, segue sua vida. Não temos nem base para conversar. Nós estamos conversando em bases diferentes. A gente crê em coisas diferentes. Você acha que eu estou errado? Eu falei: não há certo e errado. A lei só existe para dizer se é certo e errado. Se eu não tenho lei, eu estou certo. Ou você acha que a lei muda as pessoas? O Brasil está ruim, tem que ter lei para... A lei não muda a índole da pessoa. A lei aponta quem está errado e pune o culpado. Mas ela não é transformadora, ela não é redentora. Quando ninguém estiver vendo o que ele conseguir fazer sem a lei pegá-lo, ele vai fazer. Porque a lei não transforma o ser humano. A lei pune quem está errado e diz quem está certo. Agora Cristo entra em nós. Cristo mexe com a nossa cabeça e com o nosso sentimento. O Espírito Santo planta outros valores. Por isso eu costumo dizer aqui na igreja, eu não estou muito preocupado em dizer para você o que é certo e errado. Mas eu estou muito preocupado se você, de verdade, o que você faz em plena comunhão com o Espírito de Deus e com a sua palavra. Porque é muito fácil nós inventarmos uma religião. Trair não é pecado, eu não acho que seja errado.
Ter outra mulher eu não acho que é errado, eu gostei da outra. Transar com todas as meninas que eu conheço eu não acho que é errado. Na minha religião, no meu Deus, então você criou um Deus, criou uma religião, criou uma Bíblia e você é o sacerdote dela. Seja feliz. E ela não te incomoda, é óbvio, eu que inventei. Ninguém pode pegar no meu pé, eu que inventei vocês, hein? Vocês são meus sacerdotes, quem louva aqui, de mim ninguém fala. Porque segundo o curso do momento que nós vivemos, da nossa era, eu quero longe todos que digam não. E quero ser cercado de todas as vaquinhas de presépio que dizem sim. Mas Jesus te colocou no meio de um conflito. Você é livre para não desejá-lo. Eu só te pergunto de onde vem o seu desejo. O problema da sua vida não é poder ou não poder fazer o que você quer. O problema é saber por que é que você está querendo isso. Esse é o conflito. Nós brigamos com Deus porque eu quero tal coisa e Deus fala que não. Por quê? Minha briga é por que eu quero uma coisa e Deus não deixa eu querer. É que Ele está querendo te dizer que o teu desejo vem do lugar errado. E que você caminha para a morte. Mas ninguém é obrigado a crer. Mas eu quero dizer a você que se você disser sim a Cristo, você vai ter que, com porteira fechada, sair, dar a Deus, negar-se a você mesmo. E vai ter que pegar a sua cruz. Sabe por quê? Sabe qual que é a tua cruz? É todo dia querer voltar. E você tem que lutar contra você mesmo. Essa é a tua cruz. A nossa cruz é que dizer sim para Jesus não me tornou perfeito, mas colocou em mim uma guerra. Porque o mal que eu não quero fazer, eu faço toda hora, eu estou voltando, mas o bem que eu não quero, eu não consigo. Por isso eu me entrego a Ele. Por isso que eu oro, venha o teu reino, porque eu não quero ser o rei. É por isso que eu peço, seja feita a sua vontade e não a minha, porque eu sei que a minha vai me levar para o buraco. É por isso que eu digo, perdoa os meus pecados, Senhor. Quando nós começamos a igreja, nós éramos um povo fugindo de um sistema que nos machucou. E por um tempo nós fomos um povo livre, crítico e aparentemente aliviados. Só não sabíamos o tamanho do pânico que ainda estava dentro de nós. Num segundo momento, nós começamos a desconstruir todos os princípios que nos levaram ao colapso na fé. Num terceiro momento, nós aprendemos a reconstruir de verdade o que é ser igreja, comunidade dos discípulos de Jesus. No momento seguinte, num outro passo, nós fomos descobrindo a alegria de sermos uma comunidade, a alegria de sermos a igreja. E até num passo meio à frente, qual é a nossa vocação e o que Deus espera de nós. Mas tem um degrau que você vai ter que subir e entrar. Que é quando Deus fala, tudo bem agora, vocês estão felizes, livrei, tirei, ensinei, reconstruí, tudo bem, né? Então agora eu quero matar vocês. Porque Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, morri. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha oração por nós todos, e eu me incluo como igreja, é de dizer, Jesus, faz florescer em nós o teu fruto pela verdade do teu evangelho. Transforma a gente. Os maridos, as mulheres, os jovens. Não faz a gente ser um povo pedante de nariz empinado, que diz que sabe tudo e cria a sua própria religião. Esmaga a gente. Esmaga a gente para a gente se arrepender do pecado. Eu quero encerrar essa mensagem com um texto que não está na tela, mas eu gostaria de ler para você. Em 2 Coríntios, você que abre o seu aplicativo, em 2 Coríntios, no capítulo número 12,
Paulo diz assim, depois de ter falado de muitas visões e revelações que ele teve, depois de ele ter dito sobre grandes coisas que Deus fez com ele, no capítulo 11 e no início do 12, depois você lê em casa que o nosso tempo não dá. Ele fala o seguinte, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, para que eu não me achasse o cara que sei tudo, foi-me colocado um espinho na carne, um negócio que me machucava, uma dor, um mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear. Por causa disso, eu pedi ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim, e ele me disse o quê? A minha graça te basta. Eu não acredito, tem um mensageiro de Satanás, e eu pedi para Deus tirar, e Deus falou, não. Como é que pode Deus falar não, e manter o Satanás me esbofeteando e me machucando? Essa igreja não tem unção, e esse pastor não tem poder. Eu vou dar uma oferta especial num outro lugar, para eu receber todo o poder, e eu dizer não para o Satanás, que eu quiser dizer não, e Deus vai falar não. Você pode ir onde você quiser, dar o dinheiro que você quiser, porque esse mensageiro de Satanás eu não vou tirar. Aliás, foi eu que mandei, para me esbofetear. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nos tapas, nas perseguições, nas angústias, na surra que eu levo por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu acho que nessa jornada de Cristo, no meio do nosso sofrimento, Ele nos redime, e grande parte dessas dores, que são fruto do pecado, nós vamos falar sobre esse tema, a dor fruto do pecado, a dor fruto da maldade do ser humano. Ele é um Deus que nos cura, nos alivia, mas tem algumas que Ele coloca para manter a gente no lugar. Senhor, tira, não, esse espinho está num lugar bem legal, para quando você quiser subir nas tamancas, oh caramba, isso, bom, para você entender quem você é, e dentro de você, você tem uma outra dor, eu não devia ter feito isso, eu preciso lutar contra mim mesmo, eu preciso. Querida igreja, lute contra você mesmo. Eu, Zé, tenho que lutar contra mim mesmo. Isso aqui tem que manter o nosso joelho no chão todo dia, para dizer, Senhor, tem misericórdia, miserável homem que sou. Eu não posso cometer o pecado como se nada tivesse acontecido, e arrumar uma desculpa que a culpa foi do outro, ou que na minha religião isso pode, ou a maneira que eu interpreto Deus. Então segue a sua vida. Você precisa que a palavra do Espírito e o Espírito da palavra todo dia te diga não. Você precisa, eu preciso. Alguém que me diga sempre sim, eu já tenho eu, desde o Éden, quando eu comi do fruto. Deus nos torne uma igreja arrependida. Você pede perdão sempre a Deus? Não só pelo que você faz, mas por quem você é. Você colocou o pé na frente para o cara tropeçar. Oh, Senhor, perdoa, não devia ter colocado o pé. Não, esse não é o seu pecado. O seu pecado é o ódio que você carrega por dentro daquela pessoa. Colocar o pé foi só um fato. Peça perdão por isso também. Mas se arrependa de ser mau, de esconder esses pensamentos dentro de você. E acredite que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se Ele está te dizendo, não ande por aí, ande por aqui, você é livre para comer o fruto e fazer o que você quiser. E não vou ser eu que vou ficar aqui dizendo para você, não faz, que é proibido, que é pecado, sai fogo, Deus te castiga. Viva a vida. Mas se Deus está querendo me dizer, não faça isso, é porque Ele me ama. A vara que Ele me repreende é para o meu bem. E afinal de contas, o manual do instrutor é que pode comandar essa máquina do jeito certo. Só cabe a nós aceitarmos essa dor, lutarmos contra nós mesmos. Miserável homem que sou. Quando eu conheci a Cristo, Ele me livrou de várias dores, mas algumas Ele colocou.
Bendito seja Deus. Cada um aqui tem um conflito. Você luta contra os seus pensamentos, contra a sua mentira. Você luta contra a ganância. Você luta contra o desejo de poder. Você luta contra a falsidade. Você luta contra os seus fantasmas. Contra o sexo, contra o dinheiro, contra a sensualidade. Todas essas coisas nós achamos que são a razão da nossa felicidade. Queremos alguém que nos dê aval para fazermos o que a gente quer. A igreja, corpo de Cristo, a palavra de Deus, talvez seja a única voz nesse mundo que ainda diga: não faça isso. Lute contra você. Ao invés de duvidar de tudo e de todos, duvide de você. Duvide do seu sentimento, duvide do seu desejo. Porque se você fizer isso, você de verdade está aceitando a perspectiva de que Deus não só existe como é bom. E os caminhos dele são melhores do que os teus. Mas se você quer um Deus para dar aval e te deixar em paz enquanto você faz o que você quer, você não precisa de Deus. Arrume uma pessoa que aplaude e você vai se sentir bem. Arrume um grupo de pessoas que fazem igual você faz e você vai se sentir aceito, como pertencendo a gente que pensa como você. Porque se você quiser Cristo de verdade, prepare-se, porque Ele vai te amar e vai te dizer coisas que outras pessoas que não te amam de verdade talvez não te diriam. Mas não se preocupe com o que Deus vai fazer por você, nem com o que Ele pensa, porque afinal de contas Ele morreu por você. E alguém que teve a coragem de dar a vida por mim, não negaria outra coisa. Se Ele está dizendo não, é porque realmente isso é bom para a minha vida. Querida igreja, vamos pedir a Deus que mantenha essa dor dentro de nós. Maridos, mulheres, filhos, pais, mudem. Começa pelo cara que está no espelho. Faz essa canção do Michael Jackson, coloca no teu carro todo dia. Para que ela te lembre das coisas que você ouviu aqui hoje. E para que você tenha essa coragem. Coragem, irmão. Tem que ser corajoso. No mundo em que todo mundo diz eu estou certo, você vai dizer eu estou errado. No mundo que todo mundo diz sobe, você vai dizer eu vou descer. No mundo que todo mundo diz você vai dizer eu não sou, Ele é. No mundo em que todos dizem faça o que você quiser, você vai dizer não, eu vou fazer o que Ele quer. A gente está andando contra a maré? Não, estamos andando contra um tsunami. Vem carro, móvel, árvore, pedaço de prédio. Não é só água. Mas a palavra de Deus diz e a gente crê. É a melhor decisão que a gente pode tomar na vida. Vamos ficar em pé. Você sabe que muito, muito raramente eu faço isso. Mas hoje eu vou fazer. Você está querendo dizer não para você? Você está precisando falar, Jesus, me ajuda a não ser quem eu sou. Sabe o sentimento que todos nós deveríamos ter? Era falar assim, Jesus, por que eu sou desse jeito? Por que eu penso essas coisas? Por que eu sinto esses negócios? Eu te conheço, sei da tua palavra, por que essa vontade vem dentro de mim? Caramba, de novo eu fiz. Essa tem que ser a realidade da nossa vida. Isso é ruim, Zé? Não, isso não é ruim. Sabe o que é, Zé? Eu vivo sempre inquieto. Ótimo. É que sempre eu acho que eu estou errado. É isso mesmo. É o miserável homem que sou. Mas é que eu vivo a minha vida e eu estou sempre assim, falando, puxa Senhor, eu queria ser melhor, eu não consigo. Que bom. Acho que a gente estaria lamentando se você fizesse tudo e não sentisse nada. Isso significaria que o Espírito Santo, Jesus e a palavra não tem raiz nenhuma dentro de você. E você é capaz de fazer qualquer coisa sem levar em consideração aquele que entregou a sua vida por você. Bom, essa mensagem mais afasta pessoas da igreja do que atrai. Mas é a verdade do Evangelho. Se você precisa começar de novo, eu queria que você viesse aqui à frente, eu queria orar por você. Aliás, orar junto com você. Porque todos nós precisamos. Se você pensa assim, Senhor, eu
eu quero ser uma pessoa nova a partir de hoje. Talvez você tenha até uma dúvida, será que de verdade eu entreguei minha vida a Jesus? Ou Ele entrou na minha? Disso depende toda a sua vida. Se eu não tivesse mais nada para pregar, tivesse só isso para pregar, eu ia falar isso o dia inteiro para você e para mim. Para de lutar contra o que você não gosta, porque você recebeu um padrão te dizendo, faça o que você quer. Não, Senhor. Conversão verdadeira é dizer, eu quero o que o Senhor quer. É isso que eu preciso, Senhor. É isso que eu preciso. Nós vamos orar todos aqui. Disso depende a sua vida, disso depende o seu trabalho, disso depende o seu casamento, depende disso. A relação com os teus pais, com os teus filhos. A tua felicidade depende disso. Se eu pudesse te dizer, entre vencer e perder essa guerra, eu te diria, perca essa guerra. Renda-se e diga, Jesus, eu quero ser vencido pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Eu quero ter a minha vontade vencida pela obra da cruz. A gente que está aqui na frente, vamos orar. Vamos dizer assim, Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu não quero ser quem eu sou. Eu não tenho muita certeza se eu devo ser o que eu quero. Eu quero querer o que o Senhor quer. Coloque em mim o teu querer e o teu efetuar. Me perdoa, Senhor, porque o bem que eu quero, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, toda hora eu faço. Eu não quero mais viver querendo só o que a minha carne quer. Me ajuda, Jesus. Acalma o meu coração. E me ajuda a viver dentro desse conflito, dessa guerra eterna. Enquanto eu viver nessa pele, eu vou viver em guerra. A minha natureza, para ser subjugada pela tua vontade, porque o Senhor é bom. Perdoa os pecados que eu cometo, mas perdoa quem eu sou, que eu não quero mais ser, Senhor. Quero ser uma outra pessoa, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, a gente está aqui hoje para te pedir graça, Senhor. Nós somos muito errados, Senhor. A gente é tudo torto. Nós temos mais uma forma do mundo que nos cerca do que a imagem de Cristo em nós. Nós somos muito mais parecidos com o homem da nossa época do que com o homem Jesus Cristo. Nós somos muito mais facilmente envolvidos pelos padrões que tudo que está ao nosso redor nos oferece do que a tua palavra. Nos perdoa porque nós nos afastamos muito dela. Nos perdoa porque a gente vive criando nossa religião, nosso Deus, nossa santidade e nossos pecados. Ou nos justificamos, ou jogamos a culpa em alguém. Senhor Jesus, nos perdoa. Enche-nos com a tua paz. Guarda-nos. Nós queremos lutar contra nós mesmos. E que a cada dia nós sejamos fortalecidos pela tua palavra, renovados no homem interior pelo teu Espírito, e não façamos mais aquilo que a gente quer, como o diabo nos instrui, mas façamos o que o Senhor quer. Vai ter hora, Senhor, que vai dar uma vontade de voltar para trás. Nos ajuda nessas horas. Nos fortalece, Senhor. A gente vai correr, fugir do que é mal e do que tem aparência de mal, para cumprir a tua vontade. Nos renova nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Espero que a gente viva isso. Pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe. Eu queria só... A gente já atrasou mesmo? Eu vou gastar 1 minuto
Vou gastar 1 minuto para falar uma coisa só que veio na minha cabeça aqui agora. Pode ser que você ouviu tudo o que eu falei e você pensou assim: eu não sei se é bem isso. Tudo bem, isso é bem normal. Acho que o Zé está sendo muito radical. Acho que não é tanto lá. Tudo bem, isso acontece. Eu queria só que você guardasse isso num arquivo próximo sempre de você. Sempre próximo. Não joga totalmente fora. Mesmo que você ouviu o que eu disse e não acredite no que eu disse. Sabe por quê? Porque nós temos 2 riscos na nossa vida. Um é a gente querer e lutar contra o que Deus diz não. E a gente vive eternamente insatisfeitos. E tem um outro risco, que é porque eu quero até eu conseguir. Um deles é não ter o que eu quero. O outro é pior. É quando você consegue o que você quer e você está longe demais dele. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito. Às vezes, para me punir, Deus me dá exatamente o que eu quero. Às vezes, para me punir, Deus me dá bem o que eu quero. É isso que você quer? Então toma. Tão ruim quanto desejar e não ter, é ter e descobrir que não é nada daquilo. Que aquilo não me tornou uma pessoa melhor, nem me aproximou de Deus, nem me fez encontrar de verdade a razão da minha existência. Nesse aspecto, se você guardar isso, e um dia você conseguir o que você quer, e descobrir que não era isso, espero que você tenha toda a liberdade de pegar de volta e falar: entendi, desculpa, Senhor, eu quero ter o que o Senhor quer. Pode ser que esse tropeço até te ajude a reconhecer, mas eu vou dizer que eu vou continuar orando para que Deus faça da nossa comunidade uma união de pessoas não perfeitas, porque a gente quer fazer o bem e não faz. A união de um monte de gente torta, mas que todo dia está pronta para dizer: miserável homem que sou, me ajuda, Senhor. E dizer para esse mundo que tem um outro jeito, contra o tsunami, de viver a alegria da presença de Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, pela comunhão. Nos despede na Tua paz. Leva a gente protegidos debaixo da Tua proteção. Nos dá um domingo de descanso, de almoço com a nossa família. Amanhã começa a nossa semana de trabalho. Alguns já começaram hoje. Nos traz de volta na próxima semana debaixo da Tua paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão. Uma boa semana. Vai na paz.